reunida, comprada pelo precioso sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deixa eu aqui fazer uma pergunta. Quem aqui estava no último domingo, aqui no culto dominical? Levanta sua mão, quem estava aqui no último culto? Olha, muitos estavam aqui. Se vocês se recordam, no último domingo nós demos início a uma série de exposição de textos, né? Recentemente nós finalizamos a primeira carta do apóstolo João e no último domingo nós estamos começando aí a falar sobre o Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, para você que não está acostumado com os textos do Novo Testamento, nós encontramos o Sermão da Montanha de forma mais completa no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Então, no último domingo, nós iniciamos o Sermão da Montanha, onde Jesus vai introduzir no seu sermão, falando sobre as bem-aventuranças. E no último domingo, qual foi a primeira bem-aventurança? Foi: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Eu lembro que nós explicamos que a palavra bem-aventurado significa feliz ou muito feliz. E eu também disse que, para ser um pouco mais específico, a palavra bem-aventurado vem da palavra grega makarios, que na tradução significa alguém que é feliz por ter sido agraciado, abençoado pelo próprio Deus. Então nós que somos discípulos do Cristo ressurreto, nós somos makarios, somos bem-aventurados, somos mais que felizes, porque o nosso Deus em Cristo, Ele nos abençoou. E nesta noite, culto da família, nós vamos falar sobre a segunda bem-aventurança. E é uma bem-aventurança que de fato vai nos confrontar. E eu peço que nesta noite você abra o seu coração e deixe que o próprio Espírito Santo, mediante a verdade do Evangelho, possa confrontá-lo, mudar na sua vida aquilo que precisa ser mudado, para que a gente possa continuar fluindo de maneira fiel à vocação da Igreja de Cristo Jesus. Então, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 4. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Palavras de Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quero ler mais uma vez. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Apenas até aí, feche seus olhos. Pai, nós te rendemos graças nessa noite por tua misericórdia, por tua bondade e pelo teu amor que nos atraiu a um lugar como esse. Nós estamos felizes, Pai, porque reconhecemos que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Senhor para as nossas vidas. E nessa noite, Pai, nós te suplicamos que o teu Espírito que em nós habita possa nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, que haja transformação de entendimento e que possamos nessa noite, segundo a tua soberania e a sua graça, retornarmos ao primeiro amor. Aqueles primeiros dias em que o nosso coração queimava, em que desejávamos, Pai, a tua presença ardentemente. É o que nós te pedimos nessa noite. Que os nossos olhos secos sejam convertidos em lágrimas, Pai, de amor, de contrição e de desejo pela tua presença, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Você sabe qual que é o menor versículo
do Novo Testamento, o menor versículo do Novo Testamento é João capítulo 11, verso 35, que diz o seguinte: Jesus chorou. Apenas isso. Jesus chorou. E se em sua humanidade Jesus ele derramou lágrimas, certamente eu e você passaremos por situações semelhantes. Se o nosso mestre chorou, nós também choraremos na jornada da vida cristã. Digo isso porque a vida não é feita apenas de dias ensolarados. Nem todos os dias o céu está azul. Tem dias que está tudo nublado, está tudo cinza. Tem dias que é dia de tempestade. E aí nós vamos compreender que se todos os dias fossem dias de sol, a terra se transformaria num deserto, num ambiente completamente árido, porque existem coisas que somente a chuva consegue produzir. Portanto, a vida ela é feita de dias ensolarados e também de dias chuvosos. Semelhantemente, na vida cristã, no tempo presente, a vida certamente não é constituída só de alegrias e risos. A própria sabedoria bíblica, lá em Eclesiastes, capítulo 3, vai nos ensinar que existe um momento certo para todas as coisas nessa vida. Salomão nos afirma que existe um tempo para sorrir e também existe um tempo para chorar. Portanto, nessa noite, para a reflexão de toda a igreja, a pergunta que eu faço é: o que é que nos faz chorar? O que é que te faz chorar? Você tem chorado por quais motivos? Ou quando você chora, quem é que te consola? Ou então, em quem ou em que você tem buscado consolo pleno no seu tempo de pranto, no seu tempo de choro? Porque ele chega. O tempo do choro chega para todos nós. Então, nesta noite, nós estamos diante da bem-aventurança mais paradoxal de todo o Sermão da Montanha. É o que Jesus está dizendo no verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E por qual motivo eu estou afirmando que esta é a bem-aventurança mais paradoxal? Pelo simples motivo de que o termo bem-aventurado significa alguém que é feliz. Portanto, em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: felizes os que estão tristes, felizes os que choram, ou se você preferir, felizes os infelizes. Isso é completamente paradoxal. Parece que a conta não fecha, porque isso se opõe a tudo que é minimamente lógico. Como que eu afirmo isso? Felizes os infelizes, felizes os que estão tristes. Será que Jesus ficou pancada? O que ele está querendo dizer com tudo isso? Então a pergunta, a indagação que surge é: o que Jesus quis dizer com bem-aventurados os que choram? Que tipo de choro é esse que pode produzir sobre nós a alegria da bênção de Deus? Em primeiro lugar, para responder isso, precisamos entender que Jesus não disse: bem-aventurados os que choram por qualquer coisa. Ele não disse isso. Jesus não está dizendo que bem-aventurados são os que choram quando terminam um namoro. Ele não está falando isso. Ele não está dizendo bem-aventurados são aqueles que choram quando o time do coração perde. Jesus não está dizendo que bem-aventurados são os que choram quando o dedinho do pé bate na quina da parede dentro de casa. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo bem-aventurados os que choram quando perdem a Copa do Mundo para um time que é um forro de mesa. Não é nada disso. Jesus não está dizendo que felizes são os que choram
por qualquer coisa. Ou seja, isso nos leva a entender que nem todo mundo que chora é bem-aventurado. E que nem todos os que choram serão prontamente consolados. Portanto, vem a pergunta: que tipo de choro Jesus está nos ensinando a partir do seu sermão da montanha? Bom, aqui para ser bem direto, Jesus está falando do choro do arrependimento. O choro do arrependimento está ligado à primeira bem-aventurança, daqueles que reconhecem que são pobres de espírito e que dependem desse Deus para todas as coisas. O choro do arrependimento é o que a teologia vai chamar de contrição. E o que é contrição? É aquela dor sincera e profunda por termos pecado. E essa dor nos conduz ao pranto, nos conduz ao choro, às lágrimas. Então, ao falar de choro, Jesus está se referindo a uma atitude cristã em relação ao pecado. E essa atitude cristã em relação ao pecado se chama contrição, se chama arrependimento, porque nós sabemos que o pecado não deve ser celebrado. O pecado não deve ser tolerado, ele não deve ser aplaudido por nenhum de nós, porque o cristão, ele não se alegra diante de um pecado cometido. Portanto, qual é a atitude cristã em relação ao pecado? É uma atitude de choro, é uma atitude de copiosas lágrimas, é uma atitude de lamento e arrependimento, porque o verdadeiro cristão é aquele que se entristece quando peca. Eu vou repetir: o cristão verdadeiro, ele se entristece quando peca. Ele não fica achando que está tudo certo, que está tudo normal, que está tudo na mais perfeita paz. Em nossa luta diária e constante contra o pecado, não são poucas as vezes, meus irmãos, que nós falhamos e nós choramos diante de Deus. Por isso que, de maneira constante, nós sempre precisamos de arrependimento. Portanto, qual é a melhor definição para aquilo que Jesus está nos ensinando? O que significa bem-aventurados são os que choram? Isso significa o seguinte: felizes são os que choram em arrependimento pelos seus próprios pecados. Felizes são aqueles que se arrependem diante de Deus. Felizes são aqueles de coração quebrantado, que se encontram em profunda contrição. Felizes são aqueles que se convertem dos seus maus caminhos. Então eu volto a perguntar: que tipo de choro é esse que pode produzir a alegria da bênção de Deus? Para nós, é o choro do arrependimento, é o choro do quebrantamento, é o choro de quem está pedindo perdão pelos erros que cometeu. Portanto, felizes são os que com profunda tristeza se arrependem dos seus pecados diante de Deus. Porque alguém que faz isso pode chorar no tempo presente, mas amanhã certamente ele vai sorrir. Ele vai se alegrar, porque existe perdão de Deus liberado sobre nós. Deixa eu explicar algo importante. Quanto mais carnal eu me torno, mais eu enxergo o pecado na vida das outras pessoas. Em contrapartida, quanto mais espiritual eu me torno, mais eu tenho sensibilidade para enxergar os meus próprios pecados. Isso é comum na vida cristã. Quanto mais espiritual você for, menos você vai parar de observar pecado na vida dos outros e vai ter mais sensibilidade e honestidade para enxergar os seus próprios. Porque isso é comportamento de quem é maduro na fé. É aquele lance que Jesus fala que antes de tirar o cisco no olho do outro, você tira primeiro a trave do seu. Então, um cristão espiritual, ele tem essa percepção de olhar para si, de reconhecer os seus próprios pecados e se arrepender diante de Deus. O que eu quero dizer é que quanto mais avançarmos na caminhada cristã, quanto mais crescermos e amadurecermos em fé, teremos mais facilidade em perceber os nossos próprios erros.
teremos mais sensibilidade espiritual para identificar nossas próprias faltas. E é aí que Deus nos dá a oportunidade de nos entristecermos e nos arrependermos de cada pecado cometido. Tudo isso acontece porque a Bíblia diz que Deus é luz. E quanto mais nos aproximamos dele, mais a luz dele, que é refletida sobre nós, nos faz enxergar os nossos próprios erros, os nossos próprios pecados. É quando somos quebrantados. E o contrário também é verdade. O afastamento de Deus endurece o nosso coração. Por isso, existem pessoas que estão tão longe de um relacionamento com Deus, que elas não conseguem perceber as suas próprias falhas. A verdade é que quem está distante de Deus fica insensível diante da prática do pecado. É aquela pessoa que não se entristece mais quando peca. Ela naturalmente pratica determinados pecados que na cabeça dela são pecados aceitáveis. Já não tem nada a ver mais. E aqui a gente precisa se atentar para isso, porque o sinal de que nós estamos nos afastando de Deus é quando nós colocamos alguns pecados na categoria de aceitáveis. Eu vou repetir. O sinal de que eu e você estamos nos afastando de Deus é quando a gente pega alguns pecados e coloca eles na categoria de aceitáveis. Ah, não, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui todo mundo faz. E tem gente que vai alimentando esse falso evangelho. Ah, não, pastor, eu contei foi só uma mentirinha, mas não tem problema, só uma mentirinha. É uma mentirinha do bem, pastor. Mentirinha do bem. É uma mentirinha leve, sabe, foi por uma boa causa, aquela história de o fim justifica os meios. Não. Não, pastor, foi só uma maledicência, sabe? Quando eu vi, eu já estava falando da pessoa, sabe? Foi tão natural, foi um desabafo, pastor. Foi por isso, foi um desabafo. Foi só uma fofoquinha e, assim, não tem problema não, sabe? Foi só uma fofoquinha, porque na verdade eu queria compartilhar como um pedido de oração. Por isso que eu falei. Foi só uma olhadinha. Não tem nada a ver não, foi só uma olhadinha naquele site. Foi tão rapidinho que não tem nada a ver, foi rápido. Aí a gente vai pegando alguns pecados e colocando na categoria de aceitáveis. Tipo assim, não tem nada a ver. E a gente vai ouvindo histórias. Tem gente que pega atestado médico sem estar doente, só para faltar o trabalho. E vem com aquela história, não, mas todo mundo faz. Todo mundo quem? Todo mundo quem? Tem gente que faz o famoso miau, gato, na energia, na TV. Não, mas não tem nada a ver, pastor, para liberar uns canais a mais aí, e está tudo certo, não tem problema, todo mundo faz isso, uai. Tem gente que dirige veículos sem habilitação e fala assim, não, mas pastor, quem não dirige sem habilitação? Não tem nada a ver não. É tudo certo, não tem problema. Tem gente que bula informações no imposto de renda para receber uma restituição maior. Mas não tem problema, está tudo certo, todo mundo faz isso. Repito, o sinal de que nós estamos nos afastando de Deus é quando colocamos alguns pecados na categoria de aceitáveis. Não tem nada a ver, todo mundo faz. E aqui eu faço uma advertência: se você peca e não se entristece diante do pecado cometido, alguma coisa está errada. Se você pratica o pecado com naturalidade e acha que está tudo normal, meu irmão, não está tudo normal. Está tudo errado na sua vida. Porque ou você não nasceu de novo, ou você perdeu completamente o temor diante de Deus. E é isso que o pecado faz. Nos faz perder a sensibilidade, o temor. Ou você não se converteu de verdade, ou você está tão distante do Criador que você se tornou indiferente diante do pecado. O pecado não te incomoda mais. Ele se tornou comum e aceitável dentro da sua rotina diária. Uma pessoa que se encontra nessa situação precisa urgentemente voltar ao primeiro amor.
precisa de contrição, de temor, de paixão por santidade, precisa encharcar novamente os seus olhos com lágrimas. Uma pessoa que vive uma vida dessa forma, ela precisa urgentemente ser encontrada pelo texto de Tiago, capítulo 4, do verso 8 ao 10, que diz: cheguem perto de Deus e Ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Então, para reflexão, eu pergunto, responda para si com honestidade: você se entristece quando você peca? Em suas lutas diárias, você sente ódio do pecado? Ou ele se tornou para você um companheiro aceitável? Qual foi a última vez que você chorou de arrependimento diante de Deus? Meus irmãos, o arrependimento precisa ser uma cadência constante em nossas vidas, porque o arrependimento é uma ordem de Cristo. Ele disse: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, então arrependam-se e creiam no Evangelho. Lembrando que arrependimento é diferente de remorso, porque o remorso nos faz chorar apenas pelas consequências do pecado, mas o arrependimento nos faz chorar pelo pecado que nós cometemos, por termos entristecido o coração de Deus, por termos ofendido a santidade do nosso Senhor, por termos apagado o Espírito Santo. Então todos nós precisamos de arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento é uma profunda mudança de vida. É uma mudança na mente, é uma mudança nas emoções, é uma mudança em nossas vontades, porque arrependimento, da palavra metanoia, que geralmente é traduzida como mudança de mente, e talvez a tradução mais adequada seja expansão de entendimento. A metanoia era uma palavra utilizada pelo exército, lá no primeiro século. Quando o exército estava indo numa direção, eles falavam metanoia, era um volver. Então o que é arrependimento? É um giro de 180 graus. Se você estava indo na direção do pecado, na prática do pecado, então você muda de direção radicalmente. Isso é arrependimento. Então arrependimento não significa apenas parar de fazer o que é errado, mas é parar de fazer o que é errado e passar a fazer o que é certo. Arrependimento não é apenas parar de pecar, é parar de pecar e começar a santificar-se. Isso é arrependimento. Portanto, se trata de uma mudança de direção, uma profunda mudança de vida. É o giro de 180 graus. Exemplo, você pega Lucas 19, conta a história de Zaqueu. Qual era o pecado de Zaqueu? Ladrão, ganancioso, corrupto. Era cobrador de impostos, vivia extorquindo pessoas, tomando para si aquilo que não lhe era direito. Então Zaqueu era corrupto, ele estava na direção do pecado. Mas no dia que Jesus entrou na casa dele, e não apenas na casa, mas na vida dele, ele se converteu. Então ele não simplesmente deixou de ser corrupto, mas aquele que tomava para si aquilo que não lhe pertencia, agora ele passou a dar para as pessoas. Isso é arrependimento. Ele passou a restituir e ser generoso. Então aquele que antes tomava para si, roubava para si, agora passou a ser generoso e começou a entregar daquilo que era seu. Outro exemplo, Atos 16. Paulo e Silas foram presos injustamente por pregar o Evangelho. E aí o que aconteceu? Tomaram muitas chibatadas, muitos açoites. Ficaram feridos, foram presos. E na cadeia, a Bíblia diz que por volta de meia-noite, ao invés de ficar reclamando da vida, começaram a orar, começaram a adorar o Senhor. E você conhece o texto, e por meio da oração, da adoração, houve um terremoto ali naquele lugar. As portas da prisão se abriram,
E aí a Bíblia diz que um carcereiro ficou preocupado com aquilo, ficou desesperado, porque um soldado romano deixar alguém fugir, ele ia pagar com a própria vida, ele ficava desesperado. Aí de repente ele encontra Paulo e Silas, que não haviam fugido. E aí o carcereiro, completamente tocado por tudo aquilo que aconteceu, disse: o que é que eu preciso fazer para ter a vida eterna, para ser salvo? E aí Paulo e Silas dizem para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa inteira. E a Bíblia diz que aquele carcereiro, aquele soldado, começou a cuidar de Paulo e Silas, tratando das feridas deles, lavando as feridas deles. Isso é arrependimento. Por quê? O soldado romano foi criado para ser agressivo. E aquele soldado que deu a chibatada, deu o açoite, aquele soldado que abriu as feridas, deu um giro de 180 graus, e agora aquele que feriu estava curando, estava lavando as feridas. E isso é arrependimento, não é apenas parar de pecar, mas é fazer o oposto daquilo, para a glória de Deus. Então isso é arrependimento para nós. E para que o arrependimento seja verdadeiro, ele precisa pelo menos ter 3 fundamentos. Se faltar pelo menos um desses 3 pilares, não é arrependimento de verdade. Então, arrependimento, para ser arrependimento, primeiro, você tem que ter tristeza pelo pecado, que é o que nós falamos aqui sobre contrição. Segundo, você tem que confessar o pecado. E terceiro, você tem que abandonar o pecado. Arrependimento, para ser arrependimento, tem que ter esses 3 pilares. Vamos falar do primeiro. Para começar, o primeiro passo do arrependimento é sentir tristeza pelo pecado. E por falar de tristeza, a Bíblia nos diz que existem 2 tipos de tristeza. A Bíblia diz que existe a tristeza que vem do mundo, e também existe a tristeza que vem de Deus. É Paulo que fala isso em 2 Coríntios 7:10. Ele fala: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo produz morte. Portanto, se existem 2 tipos de tristeza, nós, como filhos de Deus, precisamos discernir as nossas lágrimas. Precisamos questionar a legitimidade do nosso pranto. Precisamos nos perguntar com honestidade: por quais motivos temos chorado? Será que nossas lágrimas são provenientes da tristeza que vem do mundo ou da tristeza que vem de Deus? E Paulo vai dizer que a tristeza que vem do mundo produz morte, ou seja, o mundo vai tentar nos entristecer até nos matar, até acabar com a sua vida. Mas em contrapartida, Paulo diz que a tristeza que vem de Deus produz arrependimento para a salvação. Então, quando Jesus diz: bem-aventurados os que choram, Ele está falando de pessoas que choram devido a uma profunda tristeza que foi provocada pelo próprio Deus, uma contrição que foi gerada pelo Espírito Santo, que nos convenceu de nossos pecados. E essa tristeza, essa contrição pelo pecado que cometemos, nos conduz ao arrependimento, que por sua vez nos conduz à vida eterna. Então, o primeiro passo do arrependimento é quando, pelo Espírito de Deus, sentimos profunda tristeza pelos pecados cometidos. Tem que haver tristeza pelo pecado. Segundo, além da tristeza pelo pecado, nós temos que confessar o pecado. O Salmo 32, verso 3, Davi diz o seguinte: enquanto me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Enquanto ele se recusou a confessar, nós precisamos confessar. Então, o segundo passo do arrependimento consiste em confessar a Deus os seus pecados, para que você seja perdoado. Nós precisamos confessar isso diante de Deus. E não é aquela confissão genérica: Deus, perdoa todos os meus pecados. Não, dê nome aos seus pecados. Pai, aquela hora, faça isso no final do seu dia. Pai, aquele momento do dia eu pensei aquilo, não deveria ter pensado aquilo. Pai, naquela hora eu falei aquilo que eu não deveria ter falado. Senhor, eu coloquei os meus olhos naquilo que eu não deveria ter colocado. Nós temos que dar nome aos nossos pecados. Precisamos confessá-los.
E se depois de confessar a Deus e receber o perdão, caso você sinta vontade, você também pode confessar o seu pecado a um irmão na fé que seja mais maduro que você, porque isso também é bíblico, e isso é saudável para a vida cristã. Precisamos confessar. Domingo passado, nós anunciamos a respeito da ação de Natal no dia 17, com os nossos idosos, lá na casa de longa permanência, e eu ouvi um relato que me tocou muito a respeito de confessar pecados. Um dos nossos irmãos, chegando àquele lugar, foi procurado por um idoso, e esse idoso disse que queria sentar para poder abrir o coração e confessar as suas falhas de uma vida inteira. Ele queria confessar pecados, e ali aquela pessoa se sentou com ela. Ele foi confessando pecados e ao final ele entregou a vida a Cristo. Ele foi salvo. E na semana seguinte, esse irmão faleceu. E eu te pergunto, já pensou se a igreja não estivesse lá? Poderia ser muito diferente. Estou dizendo isso para reforçar. Arrependimento começa com profunda tristeza pelo pecado. E depois com confissão. A gente confessa. E em terceiro lugar, nós abandonamos o pecado. E o abandono do pecado é uma mudança de vida. Provérbios 28, 13 diz: quem encobre as suas transgressões jamais vai prosperar, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. O texto não está dizendo que quem confessa vai ser envergonhado, não. Quem confessa e abandona vai alcançar misericórdia. Portanto, meus irmãos, o arrependimento só é real quando sentimos tristeza pelo pecado, quando nós confessamos o pecado e quando nós o abandonamos. Por isso eu digo que felizes são os que choram em arrependimento pelos seus próprios pecados. Felizes os que choram em arrependimento, porque existe uma promessa reservada para cada um desses. E qual é essa promessa? É uma promessa de consolo. É o que Cristo disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Existe uma promessa de consolo para aqueles que se arrependem dos seus pecados. E essa promessa de consolo é real no tempo presente, por causa da Santíssima Trindade. Nós temos consolo no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós encontramos consolo em Deus Pai, porque Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, ele vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Então nós temos consolo no Pai. Nós temos também consolo no Filho, que é Cristo Jesus, porque Ele mesmo disse: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, tenham coragem, porque eu venci o mundo. Isso é uma forma de consolo. Foi Ele quem nos disse: eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos séculos. Isso é consolador para nós. E também nós encontramos consolo no Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que Jesus pediu ao Pai que enviasse o Espírito Consolador, o Espírito que estaria conosco para sempre. Portanto, o Espírito Santo de Deus é o nosso Consolador, porque Ele habita permanentemente na vida dos filhos de Deus. Ou seja, aquele que é o próprio consolo divino, hoje Ele mora dentro de mim, de você. É só o Espírito Santo que nos proporciona uma transformação de vida, porque a Bíblia vai dizer que esse Espírito Santo é Ele quem acende o alerta dentro de nós. É o Espírito Santo quem nos convence dos nossos pecados. Ou seja, é o Espírito que nos conduz ao arrependimento. Só que Cristo também disse que esse mesmo Espírito é consolador. Então aquele que nos conduz, ou melhor, aquele que nos convence dos nossos pecados, é o mesmo que nos consola.
O mesmo Espírito que provoca contrição dentro de nós é o mesmo que traz consolação. É semelhante quando eu levo as minhas filhas para tomar vacina, para tomar injeção. Elas choram, elas não querem, fazem pirraça, batem as pernas, mas eu tenho que segurar elas para dar a injeção, para dar a vacina. No entanto, o mesmo pai que leva elas para aquele ambiente onde elas vão chorar, é o mesmo pai que vai abraçá-las depois, que vai fazer carinho, que vai dizer que ama e ainda vai pagar o sorvete. É assim que o Espírito Santo faz com a gente. Ele nos convence do pecado, gerando em nós profunda contrição, onde a gente derrama lágrimas. E depois que a gente se arrepende, esse mesmo Espírito traz conforto, traz consolo e traz encorajamento. Portanto, no tempo presente nós temos o consolo do Pai, o consolo do Filho e o consolo do Espírito Santo. Mas além do consolo do tempo presente, a Bíblia também nos garante um consolo definitivo e eterno. E esse consolo definitivo e eterno nós encontramos em Apocalipse 21, que diz: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles e Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque todas essas coisas passaram para sempre. É consolo definitivo e eterno. E nós, como igreja, temos essa certeza. Nós temos a certeza de que um dia não precisaremos derramar uma lágrima sequer. Nós temos a certeza de que um dia o pecado não vai mais nos afetar. E essa certeza que temos está ancorada na obra redentora de Cristo, ou seja, em Jesus o Pai perdoou todos os nossos pecados. Em Cristo Jesus o Pai perdoou todas as nossas dívidas. Portanto, eu e você somos consolados pela certeza do perdão de Deus. Quando choramos por nossos pecados, somos consolados pela consciência de que Deus, em Cristo, já nos perdoou. Então, meu irmão, se você pecar, não é o fim de tudo. Não está tudo acabado, porque Cristo é a solução para os nossos pecados. É como se Deus estivesse dizendo a cada um de nós: filho, sabe aquele pecado que você não consegue vencer? Eu já venci ele por você na cruz do Calvário. Não se desespere na sua luta diária. Existe perdão e consolo para a sua vida. E um dia a sua luta pessoal contra o pecado, um dia ela vai ter fim. Ela vai acabar. E aqui eu concluo dizendo que o choro pelo pecado cometido é um sinal de novo nascimento. Porque assim como uma criança que chora ao nascer, aquele que nasce de novo também chora ao pecar. No entanto, as lágrimas de arrependimento não são lágrimas perdidas, são sementes de consolo. Aqueles que choram lamentando sua própria maldade, aqueles que choram em arrependimento pelos pecados cometidos, serão consolados com o único consolo que pode aliviar o desespero humano. Serão consolados com o perdão da graça de Deus. Portanto, o choro de arrependimento é um caminho seguro para a verdadeira alegria. Porque quem se arrepende e crê no Evangelho tem a vida eterna. Por isso, o choro pelo pecado hoje previne o choro pelo inferno amanhã. Porque o inferno é esse lugar de choro e ranger de dentes. Então, é melhor chorar de arrependimento agora do que chorar de remorso por toda a eternidade. É melhor chorar e derramar lágrimas de arrependimento do que amanhã lágrimas de desespero. Por isso, eu pergunto novamente para a nossa reflexão: você se entristece quando você peca? Em suas lutas diárias, você sente ódio pelo pecado, ou o pecado se tornou um parceiro aceitável na sua rotina? Qual foi a última vez que você derramou lágrimas em arrependimento diante de Deus?
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Felizes os de coração quebrantado, os que se encontram em profunda contrição. Felizes os que choram em arrependimento pelos seus próprios pecados, porque esses encontrarão consolo em Deus. Não se esqueça disso. O nosso Senhor Jesus, Ele é um colecionador de lágrimas. Jesus está recolhendo todas as suas lágrimas de arrependimento, e quando Ele voltar para nos buscar, Ele vai transformar todas elas em um óleo de alegria, que vai ser derramado eternamente sobre cada um de nós. Você que, assim como eu, enfrenta lutas diárias, meu irmão, não desanime e não desista. O perdão de Deus está sobre você, está sobre a sua vida. Não se entregue, porque vai valer a pena. E cada lágrima de arrependimento naquele dia vai se converter em óleo de alegria, que vai ser derramado sobre cada um de nós. Que possamos perseverar todos os dias até a volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Se você puder ficar de pé no seu lugar e fechar os seus olhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia. Obrigado, Pai, pela tua graça que nos constrange. Sabemos que não somos merecedores, Senhor. Sabemos das nossas fraquezas, sabemos das nossas limitações, mas nós sabemos também que não somos desamparados pela sua graça. Por isso, nessa noite, ó Deus, nós te suplicamos que o teu Espírito provoque em nós uma profunda contrição, e que o teu Espírito nos convença, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Que nesta noite haja arrependimento, que haja tristeza, que haja confissão e que haja abandono, que haja um giro de 180 graus, uma mudança radical de vida, Deus. Porque nós não queremos apenas parar de pecar, nós queremos crescer em santidade, para a glória do teu santo nome, mas para isso dependemos do teu Espírito, Senhor. Por isso nessa noite nós te suplicamos, vem com teu refrigério sobre nós, vem com o teu alento, nos dê um novo fôlego, porque só o teu Espírito que pode nos fortalecer e nos fazer avançar dentro dessa santidade progressiva, até o dia, Pai, em que o Senhor vai converter todas as nossas lágrimas de arrependimento e dor em um óleo de alegria que vai ser derramado sobre nós, Pai. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso clamor, Pai. Que o Senhor nos tome pela mão todos os dias, que possamos erguer a cabeça, prosseguindo em unidade, em comunhão, confiantes de que o Senhor não nos desampara, de que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim oramos para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. E ainda com seus olhos fechados, eu quero fazer mais uma oração nesta noite. Coloque a mão sobre o seu coração, repita comigo dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé no meu coração. Por isso, nesta hora, verdadeiramente, eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio com o coração, confesso com os meus lábios que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança contigo. Amém. E ainda com seus olhos fechados, aí mesmo no seu lugar, se você fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Cristo, levante a sua mão bem alta, aí mesmo no seu lugar. Nós queremos orar por você. Você que se identifica com essa oração, entregando a Cristo a sua vida, aí no seu lugar, erga a sua mão, porque nós queremos orar por você e orar com você. Sendo assim, eu creio que todos nós temos convicção da vida eterna. Amém? Quantos aqui têm convicção da vida eterna? Da salvação em Jesus Cristo? Amém. E para você que tem essa convicção, guarde isso no coração. O arrependimento na vida cristã não é um clímax dramático,
aonde ele vai acontecer de vez em quando. O arrependimento tem que ser uma cadência constante no nosso dia a dia, aonde nós sempre vamos realizar uma autoanálise. Quem sabe no final do dia, antes de você colocar a cabeça no travesseiro, fazer um balanço do seu dia e se arrepender de verdade diante de Deus, porque eu tenho certeza que isso vai te fazer crescer em santidade, porque no dia seguinte você não vai querer diante de Deus pedir perdão pelas mesmas coisas. Isso nos encoraja a crescer na fé, amadurecer e avançar cada vez mais e mais, e que possamos ser assim. Mas se for preciso chorar de arrependimento, chore. Isso é vida cristã, e a vida cristã é vida de verdade, não é fake news. Possamos ser assim, para a glória do nosso Deus e Pai. Amém, meus irmãos? Nós estamos começando, a nossa exposição do Sermão da Montanha. Eu sei que nos próximos cultos teremos festividades relacionadas ao Natal, então provavelmente a gente vai interromper essa série, mas já no início do ano que vem a gente retoma com tudo. Amém? Temos ali um aviso. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Essas aqui, para quem não sabe, são as nossas dracmas. É um dinheirinho fake, que as nossas crianças, quando elas são ministradas nas salinhas, se elas levam a Bíblia, elas ganham uma dracma. Se elas fazem oração, ganham outra dracma. Se elas levam um visitante, ganham mais uma dracma. Então a gente tem ensinado as nossas crianças aí. E o que acontece? No próximo domingo vai ser o dia de nós trocarmos as dracmas. Então, se a sua criança tem dracmas em casa, ela vai trazer as dracmas que ela vai poder trocar por um presente, por um brinquedo. Então, encoraje o seu filho, a sua criança, porque domingo que vem vai ser bem legal. E se porventura você chegou recentemente, quem sabe a sua criança tem pouquíssimas dracmas, procure a pastora Deise no final do culto. A gente vai tentar também abençoar essas crianças com mais dracmas, para que ela não fique ali de fora sem conseguir trocar por nenhum presente. Amém? Todo mundo entendeu? Quem tem filho aí? Gente, pouca gente levantou a mão. Fazer um pedido, um presente de Natal. Posso fazer um pedido? Façam filhos. Em nome de Jesus, façam muitos filhos. Amém? Teve gente que não gostou não, mas tudo bem, Deus sabe, Amém, meus irmãos? Que o amor do Pai, que a graça de Deus Filho e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Vá em paz, tenha uma excelente semana e até domingo que vem. Deus abençoe, meus irmãos.